de festa, porque tinha entendido que as palavras que lhes foram explicadas. Amém. Nós, com o nosso pastor, né, nós tivemos o capítulo 5, e aí o capítulo 6 traz os planos, né, que ainda tinha, o pessoal tinha contra Neemias, ainda continuaram pelejando, ainda continuaram querendo tirar Neemias do foco. E aí, depois disso, ele consegue completar, né, a obra do templo, e depois disso ele traz que ele estabeleceu guardas para as muralhas. E daí, das palavras que a gente vem sempre recebendo, né, Neemias, ele foi uma pessoa focada, ele foi uma pessoa que não deixou com que Tobias, Sanbalate e outros estavam falando sobre ele. Ele sabia no coração dele a verdade que ele tinha, de que ele estava ali construindo aquela muralha, porque Deus tinha colocado no coração dele para que ele fizesse aquilo, e ele não tinha dúvidas daquilo. Então, no capítulo 6, Tobias vem dizendo, escrevendo uma carta aberta, dizendo que os reis, que ele estava se rebelando contra o rei e que isso não iria ficar assim. Neemias disse: eu sei que tudo isso não é verdade, então eu não vou dar atenção. E a gente deve ser assim, né? Dando continuidade ao que a gente viu. Nós somos corajosos, nós somos aqueles que Deus nos deu um propósito para cumprir e que devemos parar de ouvir as vozes aleatórias, as vozes que contam mentiras, para fazer a gente acreditar naquilo ali, mas aquilo não é verdade. Nós, dentro do nosso coração, já diz isso, que permaneça, continue. E depois que você fechar todas as brechas, depois que você fechar tudo aquilo que não deixar entrar, tudo aquilo que faz mal a você, aquilo que um dia já lhe fez parar, você deve colocar guardas na sua muralha, para que não aconteça de que as pessoas entrem. Vigie sempre, não deixe aquilo que foi colocado no seu coração ser roubado, ser destruído, porque Deus, ele já lhe disse a verdade, então você tem que permanecer nela, você tem que continuar nela. E aí vem trazendo no versículo 7 sobre a contribuição do templo, que através de Neemias, que eu estava até conversando ali com o Eric, e a gente estava falando, Neemias era um copeiro, que aí ele se dispôs e fez uma coisa que ninguém imaginaria, porque ninguém imaginaria que um copeiro iria restabelecer as muralhas de uma cidade, iria tomar a frente, iria resolver problemas, iria ter tanta força e tanta autoridade quanto Neemias teve. Então, eu sou Neemias de hoje, vocês são Neemias de hoje. Por mais que a gente ache que muitas vezes a gente ainda está ouvindo as mentirinhas do inferno dizendo que não somos capazes, que a gente não vai conseguir, que é muita coisa para uma copeira, mas Deus diz muito mais sobre nós. Deus nos coloca como pessoas fortes, pessoas corajosas, e que se permanecem na verdade, essa verdade nunca mais sairá de nós. E vem trazendo no 8 que depois dele ter construído a muralha, fechado todas as brechas, colocado todas as portas, ele começa a trazer para dentro uma coisa que o pessoal tinha deixado de lado, que era a lei do Senhor. Ele começou a trazer ao povo a esperança de que o que Deus tinha falado não é uma coisa passada, é uma coisa presente, é uma coisa real para eles, e que eles deveriam reviver tudo aquilo que Deus tinha falado já para eles. E aí, quando ele começa a ler junto com aqui Neemias e Esdras, eles começam a ler, o pessoal começa a chorar, a ficar triste porque pecou, porque na lei do Senhor dizia uma coisa e eles estavam pecando. Então eles choraram de tristeza, mas ao mesmo tempo Neemias entendeu que aquilo não era só a tristeza, era um arrependimento. Então quando
ele trouxe, o pessoal começou a dizer, eu estou pecando, eu não estou com o coração voltado como Deus queria. E aí, ele traz o pessoal de novo e diz, não chorem, hoje é dia de comemorar, hoje é dia de agradecer, hoje é dia de comer, de beber, hoje é dia de como proclamar e faz, né? Hoje é dia de se alegrar, de comer, de beber. Vamos nos alegrar, porque a palavra do Senhor, ela não veio para trazer condenação, ela não veio para dizer, você está errado, ela veio para dizer, se arrependa e faça de novo, e comece algo novo, e faça coisas que eu estou dando para você. Então, assim, Neemias começou lá atrás, ele estava que nem o povo, porque quando ele soube das muralhas destruídas, ele chorou, e aí ele orou, se arrependeu pelo povo, pelos pecados, pediu perdão a Deus e se levantou para fazer algo novo. Então, Neemias não estava fazendo nada mais, além do que repassar aquilo que ele tinha recebido, sabe, ele nessa parte, quando eu comecei a ler, eu disse, meu Deus, que coisa maravilhosa. Porque quando a gente sabe, a gente não é nem bem saber, mas a gente entende aquilo que a gente tem para fazer. E quando a gente faz, vai vir outra pessoa que está precisando dessa ajuda. A gente só vai repassar aquilo que a gente viveu. E aí a gente vai alcançar nações, vai alcançar pessoas de uma forma simples. Sabe? Porque ele começou sozinho. Mas aí vieram os amigos dele, vieram outras pessoas, vieram os inimigos, claro, mas assim, isso não parou o propósito dele. E uma coisa muito importante, muito interessante de Neemias é tenha amigos que ajudarão no seu propósito. Tenham amigos que façam você continuar o seu propósito. Porque, como o pastor falou antes, Tobias, Sambalate, que estavam ali, eles eram de dentro, mas eles não eram pessoas que queriam ajudar com o propósito de Neemias, eles queriam destruir. Mas do outro lado tinham amigos, tão tal que tem uma lista aqui dos adoradores, está aqui em Neemias 8:6, que diz assim, Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu amém, amém. Inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabatai, Odias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Então, quer dizer, os seus amigos, né, as pessoas que vão estar ali à sua volta, que os seus pastores, eles vão sempre se juntar com você, eles vão sempre ajudar a permanecer o seu propósito. Então, não se incomode com as pessoas, com o que elas vão dizer, com as mentiras do inferno, porque existirão pessoas que virão para ajudar você a continuar esse propósito, porque a partir do momento que Neemias disse, não, vamos resgatar o livro da lei, e Esdras chegou junto, e aí chegou esse pessoal todinho para adorar, e aí o povo saiu junto também. Então, assim, as coisas acontecem, sabe, quando você se deixa disponível. Acontece a sua parte, sim, mas Deus é que começa a mandar as pessoas, começa a mandar as coisas para que aconteçam. E aí, e no capítulo 9, traz que depois da leitura da lei, depois de todas essas coisas que eles passaram, o povo veio ao arrependimento e à confissão dos pecados. Que isso daí Neemias não podia fazer de jeito nenhum sozinho. Então, aqui a gente vê o trabalho do Espírito Santo, como é maravilhoso, né? Que ele começou lá e o Espírito Santo foi que finalizou a obra, que diz assim, o capítulo 9, versículo 1, começando do 1, né? Diz assim, no dia 24 do 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum, vestiam panos de saco e traziam terra sobre a cabeça. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros e
puseram-se em pé e fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor, o seu Deus, uma quarta parte do dia, e durante a outra quarta parte do dia fizeram confissão e adoraram ao Senhor, o seu Deus. Então, se apaixonem pela palavra. Se apaixonem pelo seu propósito, se apaixonem pela palavra, que isso vai permanecer, que isso vai alcançar pessoas, isso vai perdurar e vai além de você, além do que você pode fazer, do que você pensa sobre você mesmo. Que eu tenho certeza que Neemias foi um cara que se apaixonou pela palavra, era um cara que era apaixonado pelo povo, por mais que o povo tivesse todos aqueles defeitos. O pessoal se odiava, o pessoal brigava entre si, fazia um ao outro de escravo, mas mesmo assim ele amava a terra dele, ele amava os irmãos dele de sangue, e isso também contribuiu para que ele permanecesse lá, porque não foi fácil. Mas, pelo amor ao Senhor, pela convicção que ele tinha, ele não deixou de fazer essas coisas. Então, tal que aqui, em cada finalzinho, ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim. Senhor, lembra dos feitos. Senhor, lembra-te de mim. E ele fica repetindo, por quê? Porque ele fez aquilo que o Senhor queria. Então, ele queria, mais do que tudo, ele queria a atenção do Senhor. E eu tenho certeza que ele conseguiu isso, né? Porque está registrado aqui, não foi passado. E eu tenho certeza também que ele não tem a noção, né? Neemias, naquela época, ele não teve a noção de quantas pessoas, quantas histórias ele atingiu até hoje. Porque hoje nós podemos ser tocados por essa história, nós podemos nos identificar e dizer, sou eu posso também fazer isso, eu posso alcançar outras nações, eu posso trazer o amor de Deus para o mundo todo de uma forma simples. Porque lá ele estava só em Jerusalém, naquele lugar lá, ele não saiu de lá, mas a palavra saiu, os feitos dele saiu, o propósito dele saiu além do que poderia se imaginar, né? E uma coisa que eu queria deixar para vocês também, que eu fiquei pensando, Deus, eu conversando com Deus, que eu converso assim, sabe? Eu fiz, Deus, é muito interessante, a gente às vezes não tem noção do que a gente faz, sabe? Às vezes a gente faz uma coisa tão maravilhosa, mas deixa passar. E aí, eu comecei a lembrar de umas coisas que eu fazia, que eram umas agendinhas. Todo ano eu pegava uma agenda daquela, e todos os dias eu escrevia o que é que eu fiz no dia. E aí, às vezes, não tinha quase nada, só tinha, assim, 2 linhas. Hoje eu fui para a escola e voltei para casa. Ou então, hoje eu acordei e fiz tal coisa. Então, depois eu peguei essas agendas e comecei a olhar. Eu fiz, rapaz, como é interessante eu lembrar dos meus dias anteriores, porque tiveram dias que foram maravilhosos até com o Senhor, que hoje eu li tal coisa, aí eu ia lá, aí eu fazia, o que é que eu li nesse dia? E aí eu voltava lá e me fazia lembrar de coisas maravilhosas que eu tive com o Senhor. Então, se você puder, não deixe de registrar os seus dias, porque um dia será motivo de história, motivo para alcançar outras pessoas, motivo para amar outras pessoas, assim como Neemias. Porque se você começar a ler detalhadamente, parece um diário. E aí comece você a fazer o seu diário, a contar a sua história, para que outros possam também dizer, poxa, a irmã Yane era como eu, e olha como ela ficou, olha como ela está, glória a Deus por isso. A dona Iraide era assim, ela era como eu, e agora como ela está, ou o que ela fez. E às vezes não parece tão sabe, grandioso quando a gente está no meio, mas depois quando a gente começa a relembrar, eu tenho certeza que cada um de vocês tem um motivo para agradecer de coisas maravilhosas que Deus fez,
Que no dia não parecia tão legal, ou no dia não parecia tão importante, mas quando a gente olha para trás e diz, meu Deus, obrigada, porque o Senhor, eu passei por isso e o Senhor estava lá comigo. Ou esse dia foi tão maravilhoso, obrigada, Senhor, porque eu posso lembrar desse dia, esse dia incrível que eu passei com o Senhor. Então, seja realmente o Neemias, seja você aquele que vai escrever a história, que outras pessoas lerão, ou até mesmo talvez nem seja divulgado para muita gente, mas o seu filho, os seus netos chegarem e ler um dia, um diário seu, que você fez, o que é que aconteceu, a sua paixão por Jesus, pode mudar a vida de alguém. E era isso que eu queria passar para vocês. Vamos louvar o Senhor.